Então, né, a partir desse momento, esperar aqui o contato com o Dr. Maia. Vamos conversar com o Dr. Maia nesta manhã de sábado. Uma manhã de sábado bem bacana, nesse dia bonito que nós temos aqui. Ainda não é verão, ainda estamos na primavera, né? Hoje é dia 13, no dia 21, depois do meio-dia, começa o verão. Aí já é verão oficial. O verão oficial chega exatamente no dia 21, né? Dia 21 de dezembro. Depois do meio-dia, nós estaremos chegando com essa data aí. Parece que vai ser muito quente o verão. Eu não gosto do verão quente. Mas é o que tem, né? Dr. Herberto Edson Maia, bom dia. Bom dia, Beatriz. Pois é, né? Agora estou aqui com 28 graus, já estou sentindo muito calor e me lembrando, faltam poucos dias para começar oficialmente o verão. Aí já não vai dar para reclamar, né? Não tem como reclamar. Pois é, e o tempo está assim, intermediado entre inverno, verão, primavera, uma mistura louca. É, eu saí sexta-feira, não, ontem foi sexta-feira, não, saí quinta-feira de tarde, aí eu peguei um pouco de chuva, aí depois eu comecei a espirrar, eu digo, não acredito que eu peguei uma gripe, né, não é possível. Aí já tomei aquele chazinho, sabe aquele chazinho pronto, que vem assim num sachê, aí tomei um chazinho daqueles, digo, vou tomar isso aqui, porque se foi só de repente, né, uma sensação desagradável, e parei de espirrar, melhorei e tal, porque essa mudança traz, né, problemas de pulmão, problemas nas vias aéreas superiores e tal, a gente fica muito vulnerável, né? Fica, tu ias pegar o que nós podemos chamar de uma gripe de Natal. Imagina eu numa gripe de Natal. Imagina só, né? Aquele sofrimento. Muito difícil. Ao abraçar o Papai Noel, tu passaria o vírus para ele? Já pensou? Não, mas doutor Maia, o senhor tem memória? Agora eu vou lhe fazer uma pergunta bem pessoal, tá? Mas Sim. O senhor tem memória de quando foi? Primeiro, se alguma vez o senhor acreditou, quando criança, claro, em Papai Noel, né? Houve esse momento em que havia a crença do menino Maia, do menino Herbert, né? Como se acreditava no Papai Noel. E o senhor tem memória de como é que o senhor descobriu que não era? Olha, não me lembro assim dessa descoberta, porque deve ter sido gradual, né? Porque sabe que as crenças infantis, elas são muito estáveis e como eu não tenho referência da complexidade da existência, por isso que a gente vai para o colégio para poder aprender a cultura e o quanto a cultura, vamos dizer assim, cresceu em capacidade de lidar com a realidade, com o mundo. Então, esse caminho, a não ser que tenham pessoas assim que tenham tido memórias pontuais muito claras da passagem de uma imagem de crença geral e absoluta no mito e daqui a pouco leva um choque e vê que aquilo não é verdade, mas a maioria de nós vai passando do mito para o real lentamente. Uhum. Então eu realmente não me lembro, não sei se tu te lembra. Eu me lembro. Eu era, claro, bem criança e naquela época tinha umas corridas que era chamada de corrida de baratinha e quem ganhou foi o Andreata, uma coisa assim. Andreata, famoso. Tá, e eu aqui na frente de casa. Então, e eu ouvindo aquilo junto com meu pai, aquela coisa toda, eu queria muito uma baratinha Andreata porque eles no Natal eles fizeram os carrinhos e estavam vendendo isso. É memória minha, tá? Não sei até onde... Bom, aí eu pedi muito que eu queria uma baratinha Andreata, para ver como eu sempre fui uma menina meio menino, né? Eu pedi aquela baratinha Andreata e o meu pai disse que ia me dar. Aí eu fiquei completamente esperando, por quê? Porque não tinha por parte da minha mãe Natal. Nós não comemorávamos Natal. E o meu pai ainda naquela época ele insistia porque ele queria fazer isso, mas a religião da minha mãe não deixava, né? Eu não tenho nenhum problema com isso, tá?
Mas o fato é que meu pai ainda tentava fazer entregas de Natal e tal. E aí vinha o Papai Noel em casa trazer pra gente. E naquele ano, por causa da baratinha Andreata, eu estava 10 vezes mais interessada na chegada do Papai Noel. Então eu fiquei super ativa e super ligada em tudo que acontecia. E eu, infelizmente, eu vi o meu pai descendo com algumas sacolas e tal, e entrando, jogou todas as sacolas pela janela do quarto da minha mãe, e eu vi aquilo acontecer. Aí eu fiquei quieta, mas meu coração batia muito, eu super interessada em saber o que era. E eu fui então para dentro de casa, fui lá pelos fundos, entrei pelos fundos, ele entrou pela porta da frente, e ele foi pro quarto para esconder os brinquedos. Só que eu estava olhando. E eu vi todo ele escondendo os brinquedos dentro do armário. E depois, quando era um dia e meio antes da noite de Natal, e aí quando chegou aquele cara com saco, com aqueles brinquedos dentro, eu sabia que tinha sido meu pai. E eu recebi, aí eu peguei a baratinha que eu ganhei, que não era uma coisa bem tosca, bem simples, assim, não era nada como hoje, sofisticada, né? E eu depois daquilo ali eu não tive mais, assim, boas... Não é que eu não tive, mas aquilo me desinteressou, sabe? Porque eu sabia que era mentira. Pois é, aí tu teve o que a gente chama desilusão súbita, né? Aham. Mas não assim, de uma forma catastrófica. Não. Apenas uma desilusão de que o Papai Noel, na realidade, é meu pai, né? É o meu pai, exatamente isso. Então o Papai Noel é o meu pai, né? Porque ele dizia que ele ia falar com o Papai Noel, que daí o Papai Noel ia trazer. Mas aí depois eu vi que na verdade era ele, né? Mas e daí, por causa disso, que eu sou essa pessoa cheia de problemas. Não, eu acho que tu teve uma desilusão, vamos dizer que toda a ilusão do Papai Noel passou para o pai, quer dizer, então não é tão desiludido assim, né? Não. Eu acho isso engraçado, porque, logicamente, eu sempre pedia brinquedos que não tinham nada a ver com bonequinha, com coisas assim, eu queria brincar na rua, né? Mas sim, eu tenho uma memória claríssima de como eu vi que o Papai Noel não existia. Não, essa foi uma passagem bem nítida, porque tu viu o Papai Noel, que é o teu pai vestido de Papai Noel, escondido trazendo os brinquedos. Então, ele é bom, mas não. Quando eu vi ele guardando os brinquedos, ele não estava vestido de Papai Noel. Não, ele é bom, mas ele não é o Papai Noel, mas continua bom porque isso, está ajudando o Papai Noel. Então ele é o Papai Noel, né? Só que não, eu perdi aquela majestade, assim, sabe, do Papai Noel. É o mito, a crença... Isso, No transcendente, quer dizer, eu acho que à medida que a gente cresce, a gente vai se desiludindo de crenças que são, vamos dizer, ligadas mais a uma fé. Então, eu tenho que ser capaz de estar preparado que todo tipo de fé, por mais intenso que seja, está sujeito a uma desilusão, porque à medida que a gente vive, a gente vê que todas as crenças mais densas que eu posso ter estão sujeitas a mudanças e a perderem a densidade que naquele momento eu dou para elas. E isso é uma coisa assim que poucas pessoas estão preparadas para perderem por isso que eu digo, né, a ilusão é constante na vida, mas uma ilusão fé, ela me prende numa incapacidade de mudança, e uma ilusão não carregada de muita fé dá condições de eu lidar com a desilusão e me dando conta que cada desilusão me dá condições de entender o mundo na sua complexidade cada vez maior. Então todas as fés estão sujeitas a serem perdidas e abrindo campo para uma nova fé ou uma nova ilusão mais complexa e que me acolhe na complexidade da existência. A maioria das pessoas tem dificuldade, eu prefiro ficar grudado na minha fé e não mudá-la. Isso não é bom, porque tudo que eu creio como real e denso aqui e agora está sujeito a ser destruído logo ali.
Ah, não, mas eu tenho fé, eu quero que seja assim. Claro, é bom, tem pessoas que vivem bem com isso, mas deveriam sempre ter uma capacidade interna de lidar bem como tu fez. Eu acredito no Papai Noel, mas ele não existe, é meu pai. Uhum. Bom, mas então eu cresci de certa forma para lidar com o mundo, né? É. E aí depois, quando houve outras coisas que a gente também foi perdendo a ilusão, né? Porque eu acho que toda criança, alguém às vezes critica assim, porque o Natal, porque não é verdade, porque não tem nada a ver com Jesus, porque não existe Papai Noel, não sei o quê. Eu digo, rapaz, deixa, é um momento é um momento de, assim, a gente está brincando de ser feliz. Deixa a pessoa acreditar, deixa a pessoa curtir, deixa a pessoa arrumar a casa, deixa a pessoa fazer festa. Por que a gente tem que ser verdade o tempo todo? Você tem que viver só de acordo com a realidade. Deixa sem sonho. Acho que a gente ainda ia estar dentro das cavernas, né? Se não houvesse sonho. Acho que perdemos o Dr. Maia. Caiu o Dr. Maia aqui. Deixa eu ver onde é que ele está, né? Onde é que... Oi? Agora voltou. Alô? Tá me ouvindo, Dr. Maia? O que aconteceu? Não, é que deu uma queda aqui. Ah, tá. Deu um corte. Deu uma queda, por isso que agora eu voltei. Então, não, então repete o que tu disse. O que eu estava dizendo, doutor Maia, é que assim, às vezes uma pessoa ou outra diz, porque isso é mentira, Natal não existe, porque não existe Papai Noel, porque isso tudo é comércio, não sei o quê. É verdade. Mas e por que a gente não pode ter uma data onde a gente vai viver uma ilusão, vai fazer uma brincadeira, vai curtir uma ideia? Por que não pode? Por que a gente tem que ser assim, tipo Cruella, tudo verdadeiro o tempo todo, só verdade? Deixa sonhar, o sonho é necessário. Eu acho até que se a gente não sonhasse, nós ainda estaríamos dentro das cavernas, né? Mas tu viu, agora tu disse outra coisa importante, que todo o aspecto ligado à fé, à crença, ao mito, ele está imediatamente vinculado à desilusão e ao pessimismo. Como eu fico muito triste de perder as minhas fés e as minhas certezas, eu às vezes prefiro ser pessimista. Então eu passo a agredir todo tipo de crença e tudo que é possível que outras pessoas degustem com uma certa segurança pessoal, afetiva, de crença, de ver as coisas de uma forma positiva e acreditar em possibilidades, vamos dizer assim, mais sofisticadas e boas, do que viver uma zona pessimista porque eu perdi rapidamente uma fé, ou perdi uma crença, ou perdi a crença em alguém. Então eu prefiro ficar na linha pessimista, criticando tudo e degustando até criticar pessoas que são mais ligadas a algum tipo de crença ou ilusão. Então, é degustante. Aí eu fico sádico para dizer que tudo é uma porcaria, que não presta e que não vale a pena. Então, tu vê que os afetos positivos estão logo vinculados ao oposto negativo, que é uma característica constante da nossa vida, mas... Sim, até assim, eu acabei talvez sendo um pouco meio... Não sei se eu cheguei a ser grosseira, mas provavelmente sim, porque o que eu falei para essa pessoa, para esse meu companheiro, amigo, muito querido, que eu já faz até um bom tempo que eu não vejo ele pessoalmente, eu disse para ele, cara, se tu não gosta do Natal, não comemora o Natal, mas não fica perturbando os outros que gostam, porque eles querem fazer uma festa que para ti é tudo mentira. Então fica em casa, né? Não faz o Natal. Porque a fulana que é a namorada dele gosta, ela quer fazer, então conversa com ela e diz que tu não gosta e que ela vai então para casa dos parentes, vai fazer a festa dela e tu fica em casa lambendo sabão. Sabe? Porque tu tá convencido de que tu é o dono da verdade, que tu quer ser feliz, infeliz, que tu quer ser um velho complicado, entende? É uma decisão tua, mas assume isso. Não fica só irritado com a tua namorada, irritado com tuas filhas, porque elas querem fazer um festão. Deixa fazer. E fica dentro de casa lambendo sabão.
Sabe? Depois Isso. eu digo, ai meu Deus, por que eu falei isso, né? Mas eu acho que né, na hora ele estava querendo uma justificativa para ser chato. Entende? Exato. E não tem justificativa. Tu não quer fazer, não faz. Mas essa é a característica do pessimista. Eu degusto destruir a fé dos Isso. outros. Eu fico desconstrutivo. Porque eu tenho uma vivência ressentida com a minha perda de fé, então eu fico assim, um varredor de crença dos outros que me dá uma satisfação meio sádica de poder. Tudo isso que tu pensa ou crê aí, fulano, é besteira, não vai a lugar nenhum, não é verdade. Então isso dá uma sensação também de poder ser pessimista. Mas judia com as pessoas que creem e que estão ali com uma certa fé, curtindo, por exemplo, o Natal, como tu disse, né? Porque não é nem, eu acho que ninguém mais tem fé no Papai Noel. Até porque, observa bem, enquanto nós, por exemplo, eu, o senhor e os nossos amigos, algumas aqui da Manaus, por causa da idade, quando nós éramos mais jovens, mais criança, Jesus estava muito forte nesse dia. Hoje não se fala mais em Jesus, não tem Jesus nenhum em lugar nenhum. Mas aí, por exemplo, agora a minha associação que me veio, mas é uma delícia tu olhar o Natal Luz em Gramado. Claro, hoje é só Papai Noel. Não tem mais aquele, como é o nome daquilo que tinha Jesus ali, estava Jesus nascedouro, manjedoura. Isso. Não tem mais presépio, aquilo. Presépio. Não tem mais presépio em lugar nenhum. Jesus foi banido do Natal. Né? Então não tem mais aquela coisa do nascimento de Jesus lá, não tem, acabou. Agora é só mesmo o velho ali vendendo Lojas Bahia. Não tem mais nada. Pois é, mas tu vê que o mesmo com a linha, vamos dizer, econômica entrando no meio, um Natal Luz, como apresenta uma cidade como Gramado, se tu está olhando aquilo, tu fica deslumbrado com a beleza, com as luzes. Isso, o sonho. O sonho. Aqui na região, ontem eu vi uma reportagem, tenho certeza, foi da RBS, eles mostrando várias cidades aqui da região metropolitana que fizeram espaços em praças, em shoppings e tal, muito iluminado, com bastante iluminação de Natal, árvores e não sei o quê. Ficou lindo aquilo, eu queria ir em cada uma delas, só para ver. Sabe? Comer ali alguma coisa, beber alguma coisa e tal, para aquele ambiente de... Porque é um sonho, só isso. Por que a gente não pode ter uma vez por ano uma coisa assim, que é bom até para o comércio, né? Então, quer dizer, como trazer, então, para as coisas que não são boas, então, o excesso de capitalismo, de ganho, de gasto, disso, daquilo, aquelas belezas que nos encantaram quando crianças e que nós acreditávamos e gostávamos de ver aquilo. Por que eu não posso me deslumbrar com isso e deixar de ser o pessimista categórico, dizer assim, não quero ver, não, tudo isso é coisa de enrolação para enganar todo mundo. Quer dizer, eu deveria pelo menos entender que esse pessimismo excessivo faz mal até para o corpo, porque o ressentimento em excesso, como a gente já viu, faz mal para o corpo físico. Uhum. Então, eu deveria entender que a ilusão ela deve ser mantida, apesar dela estar sempre perseguida pela desilusão. Mas quem é que é capaz de fazer isso? Eu prefiro ser pessimista do que acreditar de novo numa ilusão. E cala a tua boca. Exatamente, porque tu vive no mundo da ilusão, tu tem que ser uma pessoa bem orientada, porque tu tem que viver na realidade. Tá, tudo bem. Agora são 24 horas do dia, não dá para brincar de vez em quando? Né? Tem 24 horas, eu vou pegar meia hora para sonhar, para me iludir, para gostar, para viajar. Dá licença, posso fazer, sabe? Só um pouquinho. Porque a realidade concreta mesmo, a verdade verdadeira e tal, ela é muito brutal, né? E aí pergunta assim, onde é que está teu amigo agora? O meu amigo idiota está lá em cima, ou lá no canto, olhando o pôr do sol. Olha que idiotice. É isso, mas para que ele está fazendo isso? Ele não tem nada para fazer? Palma para o sol, mas é ridículo. Aham.
Aham. E não tem nada para fazer? Não tem nada para fazer melhor? Mas nada útil? Essa gente está enlouquecendo. É verdade, né? É verdade. Mas nós estamos nos fragmentando demais, sabe? Exatamente, quer dizer, esse é o caminho. Agora, eu me lembro que eu vi um pedaço teu falando assim sobre as perspectivas de futuro, e aí me lembrei que no Discovery tem uma série de filmes que o nome é Perspectivas dos que antecipam o futuro tecnológico e avançado. Então, são seres que, aí tu falou do 1984 e o Admirável Mundo Novo. Isso. É que são pessoas criativas que, baseada no que se tem aqui e agora, eles são capazes de criar possibilidades baseadas num crescimento que já vem vindo, e como tem uma criatividade e são capazes de serem também criativos na imaginação, eles levantam coisas que vão acontecer. Viagem às Estrelas, por exemplo, a nave Enterprise. A nave Enterprise, eu me lembro que tinha um holodeck que quando tu entrava nele, tu estava numa praia. Isso que a nave estava voando lá dentro da galáxia. Mas tudo baseado em progressos científicos pequenos, e esses criativos davam possibilidade de viagens e de avanços tecnológicos que hoje nós vemos assim como realidades, porque eles estavam baseados naquele crescimento científico do momento inicial. Agora, doutor Maia, será que era só isso? Será que eles não davam uma viajada no tempo, hein? Porque, pelo amor de Deus, o cara, por exemplo, tanto um quanto o outro, né? Mas eles davam detalhes, assim, eu lembro no Admirável Mundo Novo, eles falando sobre o que seria hoje a clonagem, né? A clonagem, e era exatamente isso. Quer dizer, tinha tanta coisa ali, a comunicação do jeito que nós temos hoje, tanta coisa acontecendo que ele teria previsto lá atrás. Eu me lembro daqueles personagens bíblicos, né? Eram os profetas. Eles parecem profetas do século XX, né? Não, mas tu vê a Mary Shelley, por exemplo, escreveu Frankenstein. O que ela antecipou? Os androides. Os androides, isso. Mas são criações realmente que são pessoas criativas que, se tu quiser, vamos dizer, levantar uma hipótese que essa é mais sofisticada, de que a capacidade intuitiva abre campos, vamos dizer assim, e absolutamente fantásticos, iluminados, vamos dizer assim, de zonas onde teorias hoje dizem que o nosso mundo, espaço-tempo, é capaz, tudo e que vai acontecer está já acontecido num lugar fora do nosso tempo comum, e que só através da imaginação e principalmente da intuição é que eu acesso esses campos. Então eu diria que seriam pessoas altamente criativas e capazes de intuição e imaginação, que, baseada no que tem aqui e agora, avançam além. No sentido de profecias, Nostradamus, por exemplo, tudo que ele trazia naqueles esquemas escritos por ele é o escrito da época, mas que pode ser interpretado como um crescimento ou uma previsão do que vai ou está acontecendo hoje, né? Mas escrito dentro da linha da época, porque ele não tinha condições de trazer a comunicação como nós temos hoje. Então, a intuição é considerada uma capacidade, vamos dizer, quase mística, de ir para um além, que, segundo alguns, já está tudo programado e existente. Aí a coisa vai ficando bem mais complexa. Fica super complexa. Nós entramos em não, é que eu me lembrei agora uma coisa porque o conhecimento védico e o conhecimento até do budismo, de toda aquela parte lá do mundo, hoje ele está muito se misturando com
a ciência moderníssima, né? Essa ideia, por exemplo, Exato. de física quântica e tal, eles conseguem encontrar lá no mundo védico e no mundo budista. Essa consciência quântica. Eles já sabiam lá, mas com uma outra nomenclatura, com uma outra possibilidade, né? Então, realmente, o futuro, o presente e o passado parece que existem num campo só. A gente é que atua em situações diferenciadas. Isso, é que hoje dizem que no campo quântico uma partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Quer dizer, então, o espaço e o tempo, nesse nível, ele está, vamos dizer, fundido. Então, isso só indica uma coisa muito complicada, que o universo é muito mais complicado e tudo que eu consegui acrescentar hoje é apenas um pequeno tijolo de uma realidade muito mais complexa e maior. E tu vê, se eu acredito, e nós estamos falando isso, eu trazendo para mim a pessoa em si, no meu ambiente e no meu lugar, eu realmente ficaria também criativo de entender que tudo que eu estou acreditando aqui agora, por mais denso que seja, ou por mais certeza que eu tenha, eu tendo essa possibilidade de fazer uma autocrítica de todas as minhas crenças que são absolutamente certas e o meu jeito de agir, eu poderia, dentro de mim mesmo, dizer, mas tudo que eu acredito aqui e agora está sujeito a uma modificação e possibilidade de mudanças essenciais. Mas isso também cria uma ansiedade, porque quanto mais certezas eu tenho, mais eu me sinto estável naquilo que eu faço. Tudo que eu busco é segurança aqui e agora. Mas uma segurança excessiva também me deixa trancado para esse crescimento que eu e tu estamos levantando como hipótese de abertura e de entendimentos maiores do mundo. Sim. E de mim mesmo. E aí nem é bom a gente tentar entender, porque daqui a pouco eu não sei nem meu nome completo mais. Exatamente, mas daí eu digo, bom, mas então tem um momento que eu devo pensar em campo aberto. Isso. Depois eu volto para minha caixinha. Uhum. Não, porque é interessante assim, né? Quando a gente pensa em a física, né? Existem 4 dimensões dentro daquilo que eu sei. Quer dizer, que eu sei não, que eu suponho saber, tá? Que seria, assim, a questão o mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. Esses 4 aqui eu consigo imaginar. Né? Eu consigo, eu consigo transitar mentalmente, mas fora disso dizem que tem muito mais que a gente não sabe, né? Então... até levantam a hipótese de 11 tipos de dimensões, né? Baseado em cálculos matemáticos, e a matemática diz que é possível, mas ainda eu não consegui provar porque eu não tenho elementos suficientes. E então a inteligência artificial hoje está dando condições de vivências e de possibilidades cada vez mais abertas, que fica, vamos dizer assim, impossível da gente entender, né, o que está acontecendo. Até eu tenho um paciente meu que está estudando medicina e ele diz, Maia, eu descobri agora no Gemini uma possibilidade assim de campos abertos, de possibilidades que eu fico perplexo, eu que sou mais jovem, de que onde é que nós vamos parar com capacidades cada vez maior, em que nesse nível que ele está vendo, há uma mistura das inteligências artificiais, criando agentes de possibilidades de... E ele disse, eu falei para o meu cunhado, que é professor de psicologia em São Paulo, e quando eu mostrei para ele essa possibilidade aberta ali por aquele esquema de avanço no Gemini, ele disse, meu Deus do céu, toda a minha tese eu posso mostrar para ele e ela antecipar uma crítica que eu jamais conseguiria fazer. Isso. E mudar tudo que eu estou fazendo. Ele diz, o cara ficou nervoso, né? Sim, porque vai além, né? Agora, de uma certa maneira também eu fiquei imaginando que aquela ideia dos filmes de ficção científica, de você entrar numa
em algum lugar assim, e o seu corpo sair dali e aparecer em outro lugar, né? Aquelas viagens assim, sair daqui e aparecer lá, não sei aonde, isso aí não deixa de ter essa ideia aí, né? De que as coisas elas são reais e elas são voláteis, elas podem se transformar. Só que o nosso, assim, no início eram os dinossauros, eram os homens das cavernas, aí depois os homens, eles eram os colhedores, né? Coletores. Depois começaram os homens das guerras ali, aquelas coisas todas, chegou o homem do século XX, do século XIX, já tinha carroça, já tinha não sei o quê, aí depois já tinha telefone, depois não tinha... Hoje a gente já está, praticamente os nossos netos, os nossos filhos hoje, eles têm uma cabeça digital que eu sei que eu não tenho. Porque eles têm um olhar, quando eles olham uma coisa ali, eles vão ver, a maneira como eles veem é diferente da minha. A maneira como eles projetam, como eles trabalham aquilo que eles estão vendo é diferente da minha. Tem um outro código, que não é o meu. Então, me parece assim que à medida que o tempo vai passando, nós vamos ficar meio homem, meio máquina, né? E daqui a pouco as máquinas é que vão estar definindo, e não se sabe onde começa um e termina o outro, mas só que não é... Eu, por exemplo, não aceito a ideia da máquina. Eu rejeito. Mas só que eu estou no meu tempo, né? Porque eu estou nesse tempo e à medida que, vamos dizer, se estuda a estrutura cerebral, a neurociência, cada vez mais eles já conseguem, vamos dizer assim, fazer estruturas cerebrais tipo um cérebro de rato, eles conseguem digitar quase tudo hoje de um cérebro pequeno, na quantidade de neurônios que tem, criando uma condição de um pequeno cérebro já dentro de algoritmos. Então tu vê que a possibilidade essa de avanços de inteligência artificial cada vez mais sofisticada, baseada nessa capacidade de trocas constantes e instantâneas, né? Porque as trocas são assim já são trilhões de cálculos por segundo. Por segundo. Coisa que nós não conseguimos. Que não é do nosso tempo, não tem como. Não dá. Então, quer dizer, quando começar a surgir o computador quântico, em que o nível de troca ele passa a ser absolutamente, não dá mais medir em trilhões, nem bilhões, nem quatrilhões, é quase instantâneo, tu vê que as possibilidades de representar a natureza e criar situações novas de entendimentos, ela avança assim de uma forma que a gente fica perplexo, né? Eu sou uma formiga frente a uma capacidade desse tipo. Isso é um mundo que está se criando, né? Isso. E para nós, da nossa época, não tem como tu ter uma noção clara disso, a não ser que estamos sempre em transformação. É um objeto, como é que era o universo em desencanto? Lembra que teve uma época, acho que foi na década de 70, 80, que se ficou muito, era curtição falar que o universo estava em desencanto, então ele estava em constante mutação, e que nós éramos mutantes e não sei o quê. Lembra disso? Um tempo bem bom aquele. Era um mundo mutante. E isso que não chegava próximo do que nós estamos vendo acontecer hoje, porque eu acho que o nome foi usado muito cedo. Tu sabe que outra coisa que está acontecendo, ele estava me contando, por exemplo, que essas empresas gigantes, por exemplo, a Gemini, até nós falamos assim sobre, por cima, a Gemini hoje vale, é aquilo que nós estávamos falando da outra vez, ela vale hoje, parece que 5 trilhões de dólares. Só a empresa Gemini de computação, que é o Gemini, esse do Google, valendo 5 trilhões de dólares, se eu pegar todas as empresas brasileiras e vender, eu compro a metade dela. Uma empresa americana, que é a Gemini, não estou falando do GPT nem do DeepSeek, que é chinês.
Então tu vê que o potencial dessas estruturas, e investindo ainda, eles estão investindo assim trilhões, ou melhor, bilhões de dólares para aprimorar cada vez mais e criar agentes de inteligência artificial, quer dizer que são seres que são algoritmos que interagem entre si. E aí o que está acontecendo? As empresas estão demitindo quase todos os funcionários, porque esses agentes que eu estou falando aqui, segundo essa visão desse economista, são agentes da própria inteligência artificial que se autogerem. Então eu não preciso de humanos. Uhum. Eu preciso só daqueles humanos mais, vamos dizer, capazes e maravilhosos. O Zuckerman está, vamos dizer, buscando nos outros lugares pessoas assim e cada vez demitindo mais. Demitiram um bonde, porque a própria inteligência passa a ser agente de crescimento dela mesma, de graça para ela mesma. Sim, e como ela não tem nenhum, ela não precisa de estrutura, né? Ela não precisa de estrutura nenhuma, porque ela não existe, na verdade. Ela é a estrutura sem ter a estrutura. Sim. Então, onde é que estão fazendo isso? Nos Estados Unidos tem pequenos lugares que eles botam aqueles computadores, que então eles põem em lugares assim pequenos, porque uma estrutura dessas gasta tanta energia e precisa de tanta água para esfriar, porque eles funcionam a 40 graus abaixo de zero, que gastam o mesmo que uma cidade de 100 mil habitantes. Uhum. Agora, esse é o tendão de Aquiles, né? Esse é o tendão de Aquiles desse mundo. Essa questão da energia, essa questão da estrutura para manter internamente essa máquina mental, essa coisa que não dá para pegar, né? Ela não tem como... eles não, sem esses grandes reatores, eu vou chamar de reatores, mas essas grandes bases assim, eles não existem. Sim, mas é que tu vê também isso está evoluindo. Então tu vê que a energia atômica, uma usina atômica, pode realmente suprir um lugar desse. Tem um nome que eu não estou me lembrando, que eles são computadores em quantidade cada vez maiores, que precisa muita energia, como tu diz, o gasto de água de uma cidade de 100 mil habitantes, o gasto de energia de uma cidade de 100 mil habitantes, mas que dá uma capacidade de gerar possibilidades de transformar energia cada vez mais sofisticadas também. E esses tempos eu vi que hoje esses telescópios avançados estão buscando planetas, né, novos para ver se tem planetas que são habitáveis, e um deles diz que havia uma estrela que se obscurecia de tempos em tempos e que não era um planeta que estava passando na frente. Então a possibilidade tecnológica é que eles teriam criado, se fosse uma civilização avançada, teriam criado um enorme espelho, como nós temos em cima das nossas casas para pegar energia solar, um enorme espelho espacial que pegaria a energia solar e dirigia para o planeta. Olha só, que à medida que tu precisa, o avanço aparece. Claro, por exemplo, esses dias eu fui ler um pouco, assim, só por cima, né? Porque eu sabia que o tombo ia ser grande, mental. Eu fui ler por cima ali a questão do Sol, aquele que foi produzido lá na China, que eles já estão com ele funcionando. E eu, sinceramente, eu fiquei desmaiada na frente ali. Eu vou ter que entrar com muita calma para poder perambular na calçada do assunto, entendeu? Porque é um outro mundo, só que ele já é, né? Ele já está acontecendo. E a gente está aqui ainda no tempo das cavernas, praticamente, né? Não, então, quando tu te aproxima disso, vamos dizer, com mais intuito e conhecimento, tu vê que os avanços tecnológicos são... Daqui, por exemplo, agora, eu não sei se eu te mandei esses androides novos que estão fazendo, que Sim. daqui a 10 ou 15 anos, simplesmente tu vai ter
Tu vai poder comprar um Android que tu tem um algoritmo de fidelidade total e de amor eterno, e que diz tudo o que tu quiser. E com uma beleza fantástica e com pele de criança. O que tu acha? Não, daí isso aí vai dar mais, olha, eu acho que isso realmente vai ao encontro daquela ideia de liquidar a longo prazo com a existência da nossa espécie. Porque nós vamos preferir esse androide para ser o nosso companheiro, a nossa companheira. Não vamos ter filhos. Os filhos vão ter que ser feitos, eu acho que num laboratório, aquele chamado bebê de proveta, alguma coisa assim, né? E acho que está se encaminhando justamente para a ideia de que uma boa parte da humanidade, considerando esses bilhões que nós temos aí, eles vão ser eliminados. Então, Beatriz, olha só, agora eu já tenho uma ideia para mim e para ti. Como nós estamos mais ou menos uns 20 anos de morrer, e em 2040 já estarão acessíveis esses androides, e que são verdadeiras pessoas. Quer dizer, eu pego um Android desses com um algoritmo que diz assim: a Beatriz é a pessoa mais maravilhosa do mundo, tu a ama desde que tu nasceu e que tu precisa cuidar dela até a morte dela, mas com todo o carinho possível. Eu vou para uma casa de saúde com um ser desse me cuidando, o que tu acha? Pois é. Aí teria que existir, aí eu não concordo pelo seguinte, pela realidade do nosso corpicho. Porque o nosso corpicho, ele foi produzido para se autodestruir, sabe? Vai se desmantelando de tal maneira que se tu vê uma pessoa que já está bem idosa, altamente idosa, ela pode estar nas melhores condições do mundo e tal, mas o corpicho dela ele tá ali na capa da gaita, como se dizia lá em São Leopoldo. Não, eu estou de acordo contigo, mas esse Android vai me cuidar como se eu fosse a pessoa mais querida do mundo. Sim. Até eu desmanchar. Até assim, mas é que daí não vale a pena por causa do corpicho. Sim, mas é que o afeto que... Porque eu tenho um cliente que tem um amigo que é dono de uma casa de saúde. Então ele dizendo para o meu paciente, sabe o que todos eles dizem para mim assim? Puxa vida, eu trabalhei a vida inteira, dei tudo pela minha família, trabalhei, cuidei dela e olha aqui onde eu estou e quantos me visitam? Quase não vem, tu é o único e todos os cuidadores aqui é que me tratam do jeito que estão me tratando. Só que isso é triste demais. Sabe, doutor Maia, essa semana eu chorei sozinha aqui como uma bezerra desmamada. Assim, ó, uma senhora com 80 e poucos anos, lá no México, ela ficou 3 anos na rodoviária esperando os filhos, tá? Porque os filhos foram para os Estados Unidos e ela ficou no México. Chegou num determinado momento e ela não conseguiu mais pagar o aluguel, mas ela tinha, de vez em quando, contato com eles, e ela avisou que não podia mais pagar o aluguel, e aí eles disseram para ela ir para a rodoviária que eles iriam buscá-la. E ela foi. E ela ficou ali na rodoviária, o pessoal da rodoviária viu que ela estava ali, ela não aceitava a ajuda do Estado, ela dizia que eles iam chegar a qualquer momento. E ela ficou ali, eles davam comida para ela, no dia mais frio davam lugar para elas, mais cobertores e tal. E agora essa semana ela morreu, né? E os filhos não apareceram mais. E dizem, agora o senhor me fez lembrar disso, que dentro dessas casas de idosos, essa é a voz recorrente, né? Quer dizer, exatamente. Os filhos simplesmente esquecem os pais, aliás, os filhos, os irmãos, os primos, os sobrinhos, os colegas, todo mundo esquece, a pessoa fica ali numa situação assim, como se fosse quase um vegetal esperando só para morrer. E a saudade que deve dar, a dor insuportável de ficar esperando a porta abrir, ouvir a voz e ver a cara do irmão, do filho, do amigo, do tio, do sobrinho, do filho, principalmente da filha,
deve ser uma tortura que ninguém merece, sabe? Então, por isso que eu disse que uma das soluções afetivas de um Android desses é exatamente porque ele é programado por algoritmos e ele então dura 50, 100 anos sem precisar mexer na bateria. Ele te dá todo esse apoio como se fosse uma pessoa. Então, esse futuro seria interessantíssimo para evitar esse tipo de desgaste absoluto, né? Essa é uma hipótese de futuro. Sim, talvez daqui a algum tempo as pessoas já se criem até com essa ideia, né? E fique uma coisa já tipo assim, ó, eu já fui criada com essa ideia e então vai ser bom eu ter ali o Android junto comigo, porque ele vai me dar todo o conforto possível e esperado, né? Agora... E são esses Androids hipotéticos dentro de casa no futuro, porque na colocação deles em 2040, no máximo 2050, esses androides estariam assim quase como pessoas humanas caminhando. Sim, aqueles que o senhor me mandou são pessoas humanas praticamente, né? Porque a pele é de humano, a voz é de humano, a fala é de humano, é tudo de humano, quer dizer, a gente eu acho que depois de um certo tempo debilitado, tu até acredita que é humano mesmo. Não, tu dentro de um Alzheimer, de uma demência crescente, tu não vai desidentificar a pessoa ali, tu vai dizer, tem alguém que me cuida, né? Claro. Eu acho que se na prática, se de repente as pessoas começarem a ser orientadas, preparadas para aceitar isso como sendo uma realidade para substituir o afeto humano que está desaparecendo, provavelmente sim, né? Vai ser uma coisa claro, que todo mundo vai aceitar, mas por enquanto eu acho que a maioria preferiria uma eutanásia. Tu vê que essa colocação pode se dar o nome. Sempre que há uma tragédia, o que acontece? O voluntário. A pessoa humana que trabalha por um tempo para te dar o apoio necessário até tu ganhar estrutura de novo. Então, o voluntário humano de certa forma, um tempo que eu uso para ajudar o outro. Só que eu não posso ficar ajudando o outro para sempre, porque eu tenho a minha vida. Agora, se é um Android, ele é programado para, até o futuro da existência dele, que é muito superior ao cuidado, ao que está cuidando, então ele é eterno e é um voluntário constante para me dar tudo que eu preciso. Olha aqui o que diz uma amiga aqui, ó. Uma amiga aqui diz assim, eu fui voluntária durante muito tempo. Hoje não seria de novo. É muito desgastante, é muita dor. Olha aí, o voluntário pessoal da minha vida eu posso ser por um tempo. Eu posso ajudar o outro por um tempo. Mas se eu ajudo todos por um tempo maior, eu tiro vida de mim para dar para os outros. O que eu ganho? Eu ganho a gratidão do outro. Sim, mas a gratidão, ela tem que ser concreta em determinado momento. Eu preciso cuidar da minha vida. Então, os androides, os robôs que no futuro seriam suportes básicos que nos dariam tudo o que nós precisamos sem ter que pagar, a não ser o preço dele mesmo. Mas ele passa a ser nosso para sempre, quer dizer, por isso que eu disse que eu e tu cuidados por um Android, a gente ia ficar muito feliz porque ele ia nos dar carinho, atenção e todo o reparo necessário até o corpício ficar como tu disse. Não, porque o corpício fica, né? Faça-me o favor, né? Não adianta, né? Agora, com o tempo, né? À medida que tu bota coisas novas, né? Uma perna quebrada, um marca-passo, tu tá ficando transhumano, né, Beatriz? Sim, já é quase um ciborgue, né? Já dá para dizer que é ciborgue. Eu, por exemplo, já fiz aquela cirurgia das cataratas, né? Então eu já sou também uma ciborgue. Exatamente. De uma parte minha já não é humana. Já tenho alguma coisa que não é humana. Agora, interessante, né, doutor Maia, a incapacidade da nossa civilização, de todos os séculos, de todas as civilizações,
de nos preparar realmente para essa jornada, de chegar aqui, né, em algum momento que ninguém sabe de onde que veio, né, e daqui a pouco se preparar para ir embora daqui também sem saber para onde é que vai, né. Isso aqui só pode ter sido um louco que inventou tudo isso aqui, né, não pode ser normal. Vamos dizer assim, como expressões da natureza, nós não temos uma ideia assim clara do porquê dessa existência, ou desse planeta, ou desse tipo de vida que nós interagimos com a natureza. Então, por isso que eu digo que nós deveríamos estar abertos a um contato cada vez mais com essa complexidade, abertos à crítica e a possibilidades de entender que tudo que olha o que essa ouvinte disse, eu fui uma voluntária, mas não seria hoje. Há uma base de desilusão nela, o que eu dei e o que eu ganhei. E por que não seria novamente? Então, toda a nossa vida é um dar que dentro de pouco tempo, ou de algum tempo maior, dependendo da pessoa, vai ser olhar e dizer assim, mas olha só o que eu dei, o que eu fiz e o jeito que eu estou agora. Tem uma outra aqui que está contando, tive uma prima que era uma cuidadora de animais, mas não era por trabalho, ela se preocupava com animais muito mais do que com seres humanos, a ponto de sair de casa com saquinhos onde ela colocava ração para os animais e garrafas de água. Encontrava um cachorrinho de rua e ficava ali dando água e ração para o cachorro. Ela foi fazendo isso, ninguém se importou, porque parecia uma coisa bonitinha. Hoje, ela está considerada uma pessoa doente mental. Está em casa, cuidada e altamente medicada. Tu vê, então, eu tenho caminhos de vida que eu tenho crenças bem definidas e com o passar do tempo, parece que em vez da crença me ajudar, ela vai sendo desgastada até gerar um sem sentido absoluto. Então, tu vê como é importante que as minhas crenças, no momento que eu as tenho de forma muito densa, eu as criticar para não ficar vítima de uma senescência, de uma pobreza cada vez maior naquilo que eu faço, porque de certa forma eu posso até estar buscando um sentido que o outro veja que aquilo que eu faço é bom e estável ou tem um sentido. E na realidade o outro está sempre preocupado consigo mesmo e eu vou me desiludindo até que chega um ponto de anos de vida que eu fiz uma coisa e vi que eu, na realidade, não fiz nada para mim, esperando que os outros achassem que eu estava fazendo alguma coisa interessante. Olha só. E talvez por isso que ela tenha dito que ela já foi e agora ela não consegue ser mais. Ela se deu conta disso e conseguiu fugir da armadilha. Exatamente. Então, sempre eu devo, quando eu tenho certeza de alguma coisa que eu tenho assim, que eu defendo e que aquilo é o ó da minha vida, que eu faço uma crítica de que agora pode ser, mas e depois? Mas sabe que eu me lembrei daquela frase que pode parecer até um deboche meu agora, mas não é, tá? Que foi bom enquanto durou. Acho que foi legal. Acho que a pessoa tem que fazer, se ela está gostando, se é legal, ela faz. Daqui a pouco, se ela achar que não vale mais a pena, ela não faz mais e pronto. Não pode ser isso? Aí tu tem que ter essa flexibilidade que nós estamos levantando. Isso. De ser crítico de si mesmo. Isso. Deu para ti, e ao mesmo tempo avançado no sentido de que o que está acontecendo hoje? Como é que isso funciona? Que aberturas temos hoje? Ora, nessa novela das 9 aí, daqui a pouco a mãe diz assim, mas filho, tu não vai fazer um caminho teu? Aí ele diz assim, mãe, eu sou da geração canguru. É muito bom ficar na bolsa do pai e da mãe. Foi bem, uma boa cena, principalmente com aquele canalha do Ferretti, né? Agora, o Ferretti, fala sério, né? O Ferretti vai ter que conviver com o fato de que o filho dele vai acabar ficando com uma transexual e a filha dela vai ficar com uma mulher que também não é o que ele sonha,
quer dizer, os dois filhos dele procuraram caminhos completamente opostos ao que ele poderia sonhar, né? Então tu vê que uma novela bem feita, que mostra a nossa vida e a nossa realidade em mutações constantes e aberturas constantes. Isso. Canalices fantásticas, vontades enormes de ser honesto e resolver as coisas, mas o drama que é lidar com os dois lados, abrindo campos realmente que seriam os mais corretos e certos. Então, eu estou esperando para ver como é que eles vão negociar na cabeça dos brasileiros a coisa de dar justificativa para roubar. Como é que eles vão negociar? Porque aquilo ali vai ter que ser feito, né? Porque eles estão trazendo Robin Hood para, tipo, 2026, mas eles vão ter que negociar, porque se aquilo ali entrar na cabeça como sendo alguma coisa absolutamente correta, honesta, decente, justa, isso vai dar transtorno. Porque eles estão passando a ideia de que, né, o roubo é o que o Trump está fazendo com a Venezuela. Sim, mas é exatamente o poder que me dá de que, vem cá, se a Rússia e a China estão mexendo aqui com o meu quintal, eu vou tomar conta do meu quintal. Vocês vão mexer no quintal de vocês. Exatamente. Então, mas então, essa justificativa aí vai ser pesada, viu? Porque olha só, o cara ali, que eu moro aqui na favela, eu tô vendo ali uma baita mansão, o cara tem muita grana, não é justo. Então eu vou lá pegar alguma coisa dele e vou distribuir aqui. E tá justo isso? Como é que fica, né? Não, mas aí tu viu que o nome dado é outro. Expropriação, Pois é, por isso que tá me causando eu tô altamente ansiosa para ver como é que eles vão negociar isso na cabeça dos brasileiros. Mas tu viu como é complexa essa posição entre o que se chama o bem e o mal? Isso. Qual o caminho ideal? Não, olha ali, lá em Brasília, não dá para fazer aquele negócio do perdão, anistia. Então eles botaram isonomia? Não, isonomia não, eles botaram um outro nome que agora é tipo assim, tempo, né? O número de anos que tem que ficar na cadeia. Tem um outro nome agora que eu não vou lembrar. Sim, a diminuição de Isso, eles usaram um outro argumento que dá no final da mesma coisa. Para chegar perto do que eles queriam. Isso, tempos, usando os pecados feitos, quanto de pagamento por esses pecados eu teria? Isso me lembra até o tempo da Inquisição, né? Que eu era muito pecador, e aí então, se eu contratasse mais ou menos 50 missas, eu teria uma pena reduzida pela metade. Tu vê? Então, estou dizendo que se o Bolsonaro trabalhar e ler muitos livros, ele pode saltar alguns anos. Exatamente. O problema é o Bolsonaro trabalhando, né? Exatamente. Então, tu vê que tudo isso faz parte desse nosso caminho o tempo todo duplo, e qual a saída o grande ponto é sem radicalizar nenhuma das posições e vendo como elas duas se juntam para ser a principal ou a única. E no momento que a única deixa de ser única porque já tem outra que está se confrontando. Então, internamente, esse é o nosso dilema existencial o tempo todo. A Berenice, doutor Maia, nos manda aqui duas coisas, tá? Ela está falando duas coisas. Uma eu vou falar primeiro e depois a gente vai para a segunda. Então, a primeira é o seguinte: gostaria que o doutor Maia falasse alguma coisa sobre ansiedade. Esta semana fiquei alguns dias sem medicação e percebi minha mente toda fragmentada. Fica difícil até de raciocinar. Por que isso acontece? Aí entra uma coisa importante, que eu sempre digo e a gente fala aqui. A nossa ilusão de existência de estar estável e com clareza na mente e com coerência mental de entender as coisas e ter um estado afetivo interno estável. Então, a ansiedade é uma disrupção dessa estabilidade.
E a ansiedade aparece sempre que há algum problema ligado a alguma coisa que me deixa inquieto ou que me atinge de alguma forma, que perturba a minha estabilidade. É quase assim como, vamos dizer, usando uma metáfora, o oceano está tranquilo com aquelas ondinhas, aí aparece um vento cada vez mais forte, as ondas vão aumentando de tamanho, vão ficando, olha, tem risco de 3 metros, 4 metros, vão invadir a ansiedade invade as zonas de segurança. Então, eu posso usar uma medicação, como ela disse, e essa medicação diminui a minha ansiedade. Mas na linha mais de profundidade de entendimento, o que causou a minha ansiedade? É sempre algo que me aconteceu ou está acontecendo. Então, o caminho, vamos dizer assim, de eu lidar com as ansiedades, as depressões, as angústias, se aproxima de entendimentos de mim mesmo. Então, por que a psicoterapia? Como até eu mandei ali para o grupo da Manaus, que o ator aquele diz assim, eu estou com um problema, que caixinha é essa? Que busca de caixinha? Qual é o motivo de eu estar assim ansioso? Então, eu começo a descobrir na ansiedade, que é o lixo que aquela disrupção causou em mim, qual o sentido vinculado à minha vida. Eu posso usar um remédio para voltar a ficar normal, mas eu não vou poder deixar de tomar o remédio porque a ansiedade vai voltar, a não ser que eu consiga entender por que ela está agindo assim. Então, a ansiedade é uma zona complexa que tem que ser entendida ou com uma cura no momento, que é a medicação, ou descobrir qual o motivo da minha ansiedade que pode estar oculto para mim nesse momento. E qualquer tipo de percepção pessoal ou terapia pode me dar condições de entender os motivos da minha ansiedade ou da minha depressão. Quer dizer que se tu ficar sem os remédios, a tua cabeça pode ficar virada numa colcha de retalhos. Por quê? Porque eu não consigo lidar com a complexidade que gera ansiedade em mim. Então, o remédio tira a ansiedade. E eu fico meio robotizado. Sim. Eu fico dependendo do remédio. Agora, se eu vou para uma terapia e abro o campo para entender por que a ansiedade e por que eu tenho que usar medicação, e será que eu tenho que usar para sempre? Se eu não entender melhor a minha vida, e se eu entender melhor a minha vida, eu posso manipular a minha ansiedade? Eu posso repensá-la como se fosse o lixo. Por isso que eu uso o exemplo, ansiedade e depressão é lixo. Como reciclar? Com remédio ou com terapia? Ou com autovisão crítica de mim mesmo? Mas o senhor acha que é possível a gente, tendo uma autocrítica e ficar se olhando mesmo e ter esse pensamento, né, de observação, de autoobservação, sem a ajuda de alguma coisa, é possível a gente manter uma estrutura mental, assim? Porque existem momentos... Porque é possível? É possível se tu for um cara criativo, vamos dizer assim. Uhum. Eu estou ansioso, então eu quero saber mais sobre a ansiedade. GPT, me diz o que é ansiedade. O que eu devo ler? Quem é que lida bem com a ansiedade? Daqui a pouco o GPT pode dizer assim, olha, eu acho melhor tu procurar um psicólogo, um psiquiatra, ou então, quem sabe tu fica mais filosófico, tu vê que a ansiedade é um problema da própria existência. Se tu ler mais, tu pode criar possibilidades de autoanálise, entendendo melhor a ti mesmo através do conhecimento que vem de outros que lidaram com isso. Qualquer autor mais complexo, ele lidou com ansiedade. Está cheio de autores aí que têm livros escritos que mostram a sua ansiedade. Por exemplo, Dostoiévski é famoso, né? Mas os irmãos Karamazov, cada um deles tem uma loucura. E durante o desenvolvimento, mas aí tu tem que ser um cara mais ligado na leitura, mais pesquisador pessoal. Ou então procurar alguém que tenha um avanço maior e que possa detectar rapidamente coisas que tu não está percebendo. E aí tu te dá conta e abre campos de reciclar
que se chama ansiedade, angústia e depressão. Porque cada pessoa também tem um olhar diferente dentro disso, né? Se uma pessoa se acha muito capaz, ela pode trabalhar isso de uma forma. Se uma pessoa ela precisa muito do pai, da mãe, do irmão, do marido, do filho, não sei o quê, essa pessoa vai trabalhar com outra perspectiva, a mesma coisa. A mesma coisa, porque tem gente, por exemplo, que tem uma base, vamos dizer, familiar e de estrutura de ambientação que a deixa muito segura. Mas também, vamos dizer assim, se eu boto a minha segurança muito no que eu tenho, nos teres fora e nas coisas que são o sustento externo da minha segurança, qualquer oscilação lá fora pode gerar uma insegurança interna minha muito grande. Não, e também te coloca na posição exatamente do que aquele menino falou ontem, que eu sou a geração canguru. Quer dizer, a geração canguru é um pouco disso, não é? Porque se o bolsão do canguru é tão bom assim, porque eu às vezes até chego na bolsa e começo a olhar o mundo, mas eu estou protegido dentro da bolsa. Sim. Mas, à medida que eu entro no mundo, que os dois estão entrando no mundo complexo, e no mundo complexo onde a heterossexualidade está em crise. Mas como? Quer dizer, na cabeça do pai eu quero netos, e tu tem que ter casar com uma mulher. E tu, minha filha, tem que casar com um homem. Que história é essa de sexualidade estranha ou novidade sexual? Até eu vi uma cena, essa na televisão, de um cara defendendo o grupo dos machos femininos. Aí ele diz assim, eu fundei o grupo dos machos femininos. E tu tinha que ver o jeito dele ser, parece uma mulher falando. Mas eu sou hétero. E olha a minha mulher aqui, eu adoro ela. E até teve um cara que pagou um cara para me seduzir. E aí eu ri na cara dele, porque eu sou macho. Mas eu sou o que vocês estão vendo. Delicado, querido. Sou uma menina. Sim. Não, mas aí, olha, sinceramente, a gente às vezes imagina, né, que tá tão complexo tudo. Por exemplo, a gente fica... Ontem, né, eu estava num almoço e de repente uma pessoa falou sobre uma amiga que está bem no começo da Alzheimer. E ela falou e começou a rir dessa amiga. Ela disse, coitada, ela faz isso, faz aquilo, são coisas que a gente não sabe nem o que fazer. E aí uma outra que estava na mesa chegou e disse, eu não gostei nada do que tu acabou de fazer, né? Porque tu riu dela, tu debochou dela, e ela tá doente. E tu não... E a pessoa ficou assim, e eu, que estava no meio, ali meio sem entender nada, eu fiquei olhando e digo, que complexidade, né? Porque não há como uma palavra de uma e de outra ser vista só como apenas uma conversa entre pessoas, que aqui a gente não está definindo humanidades, nada, né? E a sensibilidade com a doença da outra, que é desconhecida, e a risada em cima da doença da outra, e facilitou e acabou chegando no assunto da sexualidade. Aí uma delas chegou e disse, porque isso é muito fácil de tu entender, quando a pessoa é homossexual, ela faz isso. Aí as outras pessoas riram. Claro, porque não tinha uma coisa nada a ver com a outra, doutor Maia. Aí eu olhei para ela e cheguei e disse, eu só queria, por favor, nós estamos almoçando. Tu poderia me dizer onde é que entrou o homossexual agora na história? Da onde é que tu tirou esse homossexual aí que tu falou? Ela disse, não, porque a gente sabe a distorção da cabeça humana. Doutor Maia, aquilo ali não entra nada naquela cabeça ali. Ela tá assim, cristalizada, nem sei dizer no que, porque o assunto ficou tão complexo, ficou tão... que não tinha, não sabia dizer exatamente sobre o que ela ficou tão braba. Porque a outra deu um sorriso contando a história de uma amiga que está começando a ter Alzheimer e está fazendo coisas assim, de esquecer isso, entra no lugar, não sabe mais onde é que foi, né? E ela não está fazendo por mal aquilo de meio que dar um sorriso. E a outra ficou
assim, ó, irritadíssima e botou e disse que era coisa de homossexual no meio. Sim, aí eu preciso de uma explicação rápida e rasteira, porque ao me chocar com as minhas ideias, aquele tipo de coisa me deixa ansioso e eu preciso fazer uma explicação em que eu ganhe o poder de entender muito melhor que tu ou que os outros aquilo que está acontecendo. Mas a linha crítica de por que eu fiz isso é zero. E a tua visão crítica dela fica em ti, porque não dá para mudar por causa do radicalismo daquele tipo de pensamento. Sim, então, e aqui a palavra que a nossa amiga usou, eu vou usar aqui também, que é fragmentado, né? Porque tu fica completamente fragmentada. É por isso que eu tenho uma teórica da psicanálise que diz que nós temos dentro de nós estruturas que pensam, sentem e agem independente da estrutura pensante mais aparentada, que mais aparece na nossa personalidade. É como se nós tivéssemos subestruturas internas que são micropersonalidades que em determinados momentos agem como se fosse bem assim como tu colocou. Como é que tu disse, e a explicação é heterossexualidade? De onde é que surgiu isso aí? Vamos discutir mais isso. Isso, quando assim, em que momento entrou o homossexual no filme? Exatamente. Sabe? Aí vamos dizer que tu fosse adiante, daqui a pouco tu ia notar uma resistência assim de o que tu está querendo saber mais do que eu. Tu tá me criticando? Isso. Não. Bom, mas a outra coisa que a nossa amiga colocou aqui, o outro assunto que ela colocou foi um filme, tá? Ela disse, tem um filme com o Bruce Willis que fala sobre androides e se chama Os Substitutos. Aí eu fui procurar exatamente, né, o filme para saber mais detalhes. E o filme Os Substitutos, ele é uma ficção científica de 2009, estrelado por Bruce Willis, que explora um futuro, olha só, Dr. Maia, um futuro onde humanos interagem através de robôs substitutos. O filme se passa em 2054, em um mundo onde as pessoas vivem isoladas em suas casas, interagindo com o mundo exterior através de robôs substitutos que são controlados remotamente. O agente do FBI, Tom Greer, o Bruce Willis, investiga a morte misteriosa de um estudante universitário cuja vida termina quando seu substituto é destruído. À medida que a investigação avança, Greer se vê forçado a deixar seu próprio substituto e enfrentar a realidade pela primeira vez em décadas, questionando a verdadeira natureza da segurança e da interação humana. Os substitutos abordam temas como a dependência da tecnologia, a alienação e a natureza da identidade humana. Esse filme pode assistir, segundo consta aqui, que eu estou lendo, né? Ele pode ser visto no Disney Plus. Tá? Estaria disponível no Disney Plus se alguém quiser assistir. O nome chama Os Substitutos. Que seria isso mais ou menos que a gente começou a falar, que o senhor começou a falar, só que já, tipo assim, ó, eu fico aqui em casa e eu tenho lá um robô que me substitui e que vai sair para a rua para fazer as coisas que eu quero fazer. Isso, e eu posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Bilocação, né, que se chama, né? Bilocação. Então, isso já é uma forma psicológica de jogar numa possibilidade externa de ter outra personalidade ou a síndrome das múltiplas personalidades, que é aquele filme famoso As Três Faces de Eva, que a cada momento uma personalidade tomava conta e ela era a Eva com 3 substitutos. E cada um deles absolutamente sem saber nada do outro. Tem vários filmes que são assim, múltiplas personalidades. Mas na nossa vida comum, eu posso, dentro de uma linha de ansiedade, de angústia, levantar hipóteses estranhíssimas como essa da explicação heterossexual para escapar de uma angústia ou de um sem sentido ou de uma dificuldade
de entender aquela coisa, mas que eu preciso mostrar para os outros que eu sou capaz de entender melhor que tu. Então levanto uma hipótese absurda como essa que tu disse, vem cá, mas de onde é que tu tirou? Da onde apareceu esse... Para explicar uma coisa que é muito mais complexa que isso, querido. Bom, aí começa uma tensão, né, no grupo. Não, mas é que realmente, olha, por isso que tem tanta gente se fechando em casa, não circula mais, não vai mais a lugar nenhum, não fala com mais ninguém. As pessoas meio que estão se isolando, né? Porque tá difícil. E o medo do olhar do outro, e o medo do cancelamento. Teve uma professora... O ressentimento facilitado, qualquer coisinha que eu não gosto, já eu brigo com todo mundo, saio fora ou mudo de grupo, né? Isso. Não aguento, porque assim, ó, nós estamos tão mimados. Eu acho que é a geração mais mimada da história, porque eu não consigo uma crítica, eu fico louca com uma crítica, eu fico extremamente magoada. Eu contei ontem aqui, mas contei para os nossos amigos, tá? E vou contar para o senhor hoje que uma menina, ela está se formando em arquitetura, a família dela é uma família de classe média alta, eles são bem na vida, tá? E então ela conseguiu, e não foi com a ajuda dos pais, porque não tem detalhes, mas ela conseguiu para fazer um estágio num escritório de arquitetos, engenharia e arquitetura, né? E ela foi trabalhar ali nesse escritório. E o diretor lá, o CEO do escritório, pediu para ela disse para ela que tinha um projeto, que eles estavam pegando o projeto, e que ele queria então um projeto de um apartamento, uma sala, um escritório, não sei bem exatamente detalhes, que ela fizesse dentro daquela linha que eles estavam, que o cliente estava pretendendo, tá? Que ela apresentasse um projeto, fizesse uma maquete, aquela coisa toda. Então, ela fez o projeto, tal, tarará, com todo o amor, todo o carinho, toda a dedicação, não sei o que e tal. Ficou muito feliz, foi lá e apresentou no dia o projeto. Estavam todos os sócios, estavam todos os empregados, os colegas ali. Eles viram, aí o cara disse para ela que estava muito bem feito, que estava muito bonito, que estava muito cuidado, né? Tinha sido feito com muito cuidado, muita competência para fazer, mas que ele não gostou, que não era aquilo que eles estavam pretendendo. E aí eles continuaram falando os assuntos ali da empresa, do escritório e tal. Ela levou a maquete dela embora e tal, não sei o que. A filha teve um piti e acabou tendo que ir para uma clínica, porque ela ficou muito desesperada, ela ficou muito ofendida, ela ficou muito magoada por não ter sido aceito um projeto que ela fez com todo carinho, com toda competência. E a mãe foi lá, brigou com o cara do escritório, que ele deveria ter falado com ela com mais cuidado, que ele teria que ter sido mais cuidadoso, que ele teria que ter sido mais gentil, mais humano, para falar com ela. Ele disse, não, mas eu falei que estava muito bem feito, que estava bonito, que estava não sei o quê, mas que não era isso que a gente queria. Mas só que a menina não resistiu a uma crítica que nem foi crítica. Foi simplesmente que ela não entendeu o que eles queriam, não sei exatamente, não vou aqui defender ninguém. Mas o caso é o seguinte, a menina não tem capacidade para aguentar uma crítica. Ela só quer elogio. E a mãe, a mãe ajuda nisso, porque a mãe também não foi capaz de sentar com ela e disse, minha filha, ele não brigou porque estava bom o teu projeto, estava tudo bom, mas não era isso que eles queriam. Exatamente. Para tu ver que essa é uma das características da nossa época, o narcisismo. Narcisicamente, eu tenho tanta certeza de mim e tenho a minha crença ou a minha maneira de funcionar com tanta certeza e com tanta categoria de que isso é o correto e o certo, que qualquer não ou qualquer crítica é uma ofensa básica a mim mesmo e que pode ou me demolir ou eu ficar extremamente agressivo em relação a ti e te denegrir da maneira mais categórica possível. Essa é, aliás, uma das coisas que está acontecendo, que está desiludindo cada vez mais os professores.
Muitos professores estão desistindo de ser professores porque os alunos, basicamente empoderados pelas suas crenças e apoiados pelos pais, estão criticando absolutamente a crítica que vem do professor, como se eu fosse já notório saber. É uma das características do momento. Tu vê, eu sou um aluno, faço um design de uma coisa que me pede, e eu vou lá e digo que aquilo que eu fiz é maravilhoso e que meu professor tem que aceitar do jeito que eu fiz, é um narcisismo absolutamente rígido. Quem errou foi o professor, eu vou me queixar, eu vou lá brigar com ele, eu vou lá... Essa é uma característica que deixa as pessoas cada vez mais isoladas, porque ninguém mais aceita a crítica. Eu tenho certeza, Beatriz. O que eu estou dizendo é o correto. Tu de criticar é porque tu é burro e incompetente. Isso. Olha só. Quer dizer que nós, então, estamos extremamente mimados. Somos cada vez mais narcisistas e donos das verdades. Teve um camarada que eu perdi a matéria, mas eu vou achar. Ele faz piadas lá nos Estados Unidos, é um humorista. E ele começou a definir uma pessoa que faz isso, faz aquilo, contou que a pessoa faz não sei o que, e todo mundo percebeu que ele estava falando do Trump, né? E disse que ele usa fralda, quando vai em atividades ele usa fralda, e que parece que ele usa mesmo, né? E aí não sei o que, e ele disse, olha, e ele tem um pensamento, a cabeça dele, apesar da idade, a cabeça dele é de 3 anos. Ele não aceita crítica, ele não aceita que digam não para ele não aceita, não sei, não é. Mas ele não disse em nenhum momento que era o Trump. E dizem que o Trump está furioso com ele, quer que ele seja demitido. Provavelmente, como a gente diz, um narcisista desse nível, que tem uma das firmas que vale a metade, todas as nossas aqui, aquilo que eu falei da última vez contigo, Sua Majestade, um bebê de 8, 10 meses, é Sua Majestade, todo mundo fica assim encantado com ele. Se ele tivesse poder, ele mandava em todo mundo. Mas se ele está com 75 anos, ele se transforma num ogro, né? Uma coisa horrenda. Mas é que o poder me dá essa condição e a expertise de manter esse poder. E então eu posso tudo de certa forma. Eu fico o dono do mundo da verdade. E aí, o que se pode fazer? Vamos assassiná-lo? Já tentaram, né? Parece que sim. Agora, uma coisa, né? Nós estamos assim meio que totalmente na contramão em quase tudo. Porque se de um lado nós tivemos em 2025 um camarada que denunciou que está havendo uma adultização das crianças, a gente também pode dizer, sem medo de errar, que nós estamos com uma infantilização dos adultos, né? O adulto se infantiliza à medida que aumenta o poder e ele não é preparado narcisicamente para cooperar, para sentir que se ele está ali, ele é um produto de uma densidade populacional, que a democracia sempre diz, né? O deputado, o ministro, enfim, o que está lá em cima emana do povo. Mas vem cá, tchê, agora que eu estou aqui, eu emano desse povinho aí sem sentido? Não, agora eu sou eu. E aí? Aí eu leio uma coisa que diz assim, ó, saiba como o bolsonarismo fez nascer tantos idiotas. E eu acho isso normal. Porque, vamos dizer assim, os lados é que dão as crenças que eu tenho. Então essa menina, por exemplo, o professor é um burro, um incompetente. Ele não viu a genialidade da minha tese, do meu trabalho. Mãe, olha o tempo que eu gastei fazendo isso. Esse professor burro aí me corta. Vamos demitir ele da faculdade? É o que estão fazendo, né? Os pais vão e pedem a demissão dos professores.
Exatamente. Pois eu contei aqui também uma professora deixou, não quer mais ser professora, porque perguntaram, era o sonho dela ser professora, e ela parou, não quer mais. Aí perguntaram por que ela chegou por causa dos pais. Não é por causa dos alunos, por causa dos alunos eu continuo, mas eu não quero mais por causa dos pais. Teve uma que ela começou um trabalho com as crianças na escola e vai fazer como é que chama? Um teatro. E a filha dela caiu para ela ser uma árvore. E ela disse, não, minha filha tem que ser a princesa. Sempre foi a princesa. Mas, filhinha, quem sabe tu pede para a professora para ser um IP? Agora, com uma mãe dessas, tu faz o que com a filha? Não dá. Outra coisa que eu me lembrei que vai dar um problema incrível é que a Austrália foi a primeira a proibir o acesso à internet, enfim, uma série de problemas até os 16 anos. Tu imagina o que vai acontecer. Eu achei maravilhoso isso. Parece que está recebendo um apoio bem grande dos professores, dos empresários e dos pais. Sabe? E eu acho que isso aí é um impacto, porque não é um paizinho, né? Não é um paizinho, assim, né? É a Austrália. E parece que já tem uns 4 ou 5 que estão indo para o mesmo caminho. Então, quer dizer, mas eu quero ser princesa, né? Como é que eu vou ser uma árvore, tá louco? Como que eu vi uma árvorezinha qualquer? Doutor Maia, ainda bem que a gente acha graça, viu? Porque senão pelo menos eu, já ia ser a pessoa mais mal-humorada do caramba, né? Beatriz, eu e tu, apesar de tudo, do nosso narcisismo, a gente se considera um simples arbusto. Isso, eu não consigo, eu acho até que eu sou um isso. Eu sou um isso. Não, quem sabe a gente fica numa erva de passarinho, a gente usa um pouco a árvore. Não, e agora só para terminar, o senhor sabia que as máfias estão roubando e é muito provável que em pouco tempo não tenha mais onde encontrar areia no mundo? Olha, chama elas para tirar do Guaíba. Leia a respeito disso. Eu fiquei tão chocada com essa notícia, porque não é uma areia qualquer, areia para construção civil. Eles estão roubando a areia do mundo inteiro. E a gente não tem a menor noção que isso estivesse acontecendo, né? São máfias, olha só, são máfias. Leia a respeito disso agora, procura. São máfias que vão roubar nos lugares mais improváveis areia para construção civil. E agora tu disse uma coisa que eu tenho um paciente que tira areia do Jacuí. E todo grupo de areieiros aqui que tiram a areia dos rios estão loucos para que seja liberada tirar a areia do Guaíba. Vão roubar as nossas praias. Vai ficar com 50 metros de profundidade. Vão roubar as nossas praias, que horror. Doutor Maia, um bom final de semana, obrigado, viu? Um abraço para ti, Um abraço. Tudo de bom. Obrigadão. Então, né, eu conversei aqui com o Dr. Maia, foi um privilégio, um prazer para mim. Agradeço às amigas, aos amigos, todos que estiverem com a gente ainda nesse horário. Muito, muito, muito obrigada. E é isso, né? Olha, os raios ultravioletas estão muito altos nesse momento. Nós estamos com 30 graus agora, quer dizer, já passou dos 29 que seria o máximo, nós vamos aos 30 e poucos graus, eu acho. E é isso, né? Tem previsão de muita chuva em São Paulo, viu? Então, gente, olha, agradeço, espero que todo mundo fique assim, ó, na maior tranquilidade, acima de tudo, em paz. Que nada vale a pena quando a gente perde a paz, né? Muito obrigado por tudo. Se tudo der certo, eu estou de volta aqui na segunda-feira. E o Adroaldo Bauer Correia, se estiver bem, ele vai estar com a gente amanhã, a partir das 19 horas, aqui, com o seu domingo.com, aqui na Manaua, a rádio web, né, a Voz da Resistência. Um grande abraço e até segunda.